ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás.
Pai, eu te louvo porque para ti todas as coisas são possíveis. Peço-te que aumentes minha fé. Ela é tão pequena, quase invisível. Ajuda-me a sempre pedir com fé, em nada duvidando. Que eu nunca seja como uma onda do mar, impelida e agitada pelo vento por ter dúvida. Quero ter tanta fé a ponto de estar totalmente convencido de que tu também serás capaz de realizar em minha vida tudo o que prometeste. Me ajude a separar tempo do meu tempo para estudar mais a tua palavra e conversar mais contigo. Eu sei que isso é indispensável na caminhada cristã e no meu relacionamento contigo. Me ajuda, por favor, em nome de Jesus. Amém. Oro por você. Precisando de oração? Quer que alguém ore por você? Deixe seu pedido em nosso portal de oração, oroporvocê.com. Uma rede intercessora que se transforma em uma agenda virtual de oração, com resultados reais. oroporvocê.com. Olá, no estudo de hoje eu quero lhe mostrar que essas pessoas na internet que dizem que o dízimo não é mais válido, elas não entendem nada de estudo da Bíblia, ok? Então acompanhe este conteúdo porque ele será muito relevante para você. Um dos argumentos usados contra a adoração a Deus por meio dos dízimos é 1 Coríntios capítulo 9. Muitos alegam que o apóstolo Paulo não quis ser mantido por dízimos na igreja de Corinto e por isso esse sistema, diríamos assim, não é mais válido nos dias do Novo Testamento e nem para o povo de Deus na atualidade. Obviamente que essa é uma argumentação de quem não conhece do texto bíblico ou de quem faz uma leitura superficial da Bíblia e não faz um estudo contextual. Por exemplo, o verso que eles usam, entre outros, é o versículo 15. Só que eu vou ler para você, além do verso 15, eu vou ler a partir do verso 1, farei uma leitura simples para você entender qual era a visão que Paulo tinha a respeito do dízimo. Esse é o tema essencial do estudo de hoje, Paulo e o dízimo. O verso 15, depois que ele fala do dízimo, diz assim, eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Então ele está dizendo aqui claramente no contexto que ele realmente preferiu não ser mantido pelos coríntios. Agora a pergunta é, o fato de Paulo não ter aceitado ser mantido financeiramente pelos coríntios indica que ele era contra o dízimo? A resposta é um não com letras maiúsculas. Vamos ler aqui a partir do verso 1, coisa que os críticos não costumam fazer, ler a Bíblia contextualmente. Não sou eu, porventura, livre? Aqui ele está defendendo os seus direitos de apóstolo, ok? Porque ele estava sendo questionado aqui por uns falsos irmãos na igreja de Corinto. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? Olha aqui, ele já está entrando na questão do ser mantido pelo que ele fazia, não é? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Está vendo aqui o contexto? Ele está mostrando que alguns apóstolos tinham escolhido se envolver só com a pregação do evangelho e sem se manterem com outro emprego. Isso é claro no contexto. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa?
Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Ou seja, assim como o boi não deveria ter a sua boca amarrada, não é? Enquanto se pisa o trigo, porque o animal ia ficar com vontade de comer aquilo, tinha que deixá-lo se alimentar. Ele está usando isso para argumentar o seguinte: aquele que prega o evangelho tem direito de se alimentar daquilo que ele faz. Você entendeu? Continuando, certo é que por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Muito claro. Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Então, ele preferiu não ter esse direito, mas ele está defendendo aqueles que tinham esse direito. Ok? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqui Paulo está fazendo menção a Números 18, deixa eu ver o versículo, Números 18, 21 a 32, quando os dízimos foram dados para o sustento dos levitas. Então Paulo pega a referência lá de Números 18 e aplica ao dízimo nos dias do Novo Testamento. Então é ridículo dizer que o dízimo foi dado só para os levitas. Paulo aplicou o sistema de dízimos criado para os levitas, ele aplicou para a realidade do Novo Testamento. Você percebeu como é claro o texto? E aí depois que ele diz que os que pregam o evangelho que vivam do evangelho, ele diz no verso 15: eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Então Paulo optou por sua própria decisão não receber o dízimo, não ser mantido, inclusive por ofertas aqui na igreja de Corinto. Só que Paulo defendeu aqueles que assim procediam. Quer um outro exemplo? Na igreja de Filipos, Paulo aceitou. Se você ler Filipenses capítulo 4, até vamos deixar aqui, leia bem grande aqui na tela. Você vai ver aqui esse texto, eu não vou ler agora, tá? Mas eu só vou aqui pegar a partir do verso para você ver que num outro contexto Paulo aceitou ser mantido pela igreja. Filipenses capítulo 4, eu gostaria que você lesse a partir do versículo 10, Filipenses 4, do versículo 10 até o 17. Filipenses 4, 10 a 17. Veja que num outro contexto, Paulo preferiu sim ser mantido pelos irmãos para que ele dedicasse a vida integralmente à obra de evangelização. Gravou bem o texto? Escrito dessa forma bem grande, você tem que memorizar esse texto. Ok? E para finalizar, uma outra coisa importante. Esses amigos aí que dizem que o dízimo não é mais válido porque Paulo não aceitou receber o dízimo em Corinto, eu deveria fazer uma pergunta para eles. Se eles levam tão a sério assim o estilo de vida de Paulo e eles querem fazer tudo o que Paulo fazia, por que também eles não são celibatos? Eu duvido que algum deles consiga viver sem ter mulher, viu? E você quer ver? Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, 8. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Celibato. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Eu pergunto, você que fica aí dizendo que Paulo, por ele não aceitar o dízimo, então todos os pastores não podem ser mantidos pelo dízimo, então você está me dizendo então que